Olá, eu sou o Fred Coverts, eu sou produtor cultural, produtor técnico, coordenador de montagens e diretor técnico de vários eventos e festivais. É, eu trabalho nessa área da cultura há mais ou menos 20 anos. Moro em Curitiba, nasci em Curitiba e moro aqui há 37 anos. A segunda questão, as minhas origens e como começou meu envolvimento na área cultural. Eu comecei a atuar num grupo amador de teatro da escola, no ensino médio, quando eu tinha 15 anos. E junto com isso eu comecei a estudar técnica de som. Eu comecei a estudar profissionalmente som com 16 anos e nessa mesma idade eu comecei a operar som em bares e eventos, junto com a minha produção teatral amadora na escola. E no teatro eu comecei a desenvolver os cenários, os figurinos e trabalhar com a parte técnica das montagens que a própria companhia fazia. Então, muito cedo eu comecei a atuar, inclusive profissionalmente, como técnico de som, como técnico de luz em companhias de teatro e fui me desenvolvendo nessa área. É, quando, quando comecei a produzir shows, logo com 18 anos, 19 anos, eu já tinha uma bagagem técnica e de produção bastante desenvolvida. Então, muito cedo eu comecei a fazer shows e fechar alguns eventos em bares, casas de shows, inclusive eventos da escola e posteriormente eventos da faculdade que eu atuei. Me formei em publicidade e propaganda e ali continuei atuando na companhia de teatro da faculdade e sempre envolvido com a parte técnica, com a criação de cenários, com o desenvolvimento de trilhas sonoras, com a criação de iluminação. E então sempre tive ligado à parte de criação artística junto com a técnica. O meu aprendizado e formação na área cultural, esses cursos que eu fiz quando eu era adolescente, né, cursos de áudio, e posteriormente estudei iluminação e depois, mais recentemente, fui estudar videomapping, projeção mapeada e VJ, né, a edição ao vivo de vídeos. Então, eu sempre busquei cursos, né, de aprimoramento para poder me atualizar e estar inteirado. E além desses cursos técnicos, eu também fiz cursos de escrita de projetos e de produção cultural, cursos rápidos de uma semana, de 2 semanas, mas que desenvolveram outras capacidades além das capacidades técnicas. Então, a parte de escrita de projetos, de gestão de projetos, gestão de equipes, foram vários cursos que eu fiz ao longo dos anos que me capacitaram além da capacidade técnica na atuação em eventos e projetos culturais. É, Ainda hoje eu busco atuar em diferentes áreas que não exatamente a minha principal formação, que é produção técnica. Então eu sempre busco trabalhos que eu ainda não fiz, em áreas que eu ainda não fiz, para poder me aprimorar. Eu acho que a principal forma de formação de um produtor cultural, de um produtor técnico, é essas experiências em loco, né, atuando em produções para a gente poder se capacitar. Agora, sobre as minhas principais referências e inspirações em meu fazer cultural, artístico. É, Primeiro, falando sobre inspirações, eu acho que é comum que todo artista se inspire no seu cotidiano, né, nos seus afazeres culturais. O artista é um ser criativo, inquieto, que não consegue não ver beleza ou não ver uma forma diferente de observar o cotidiano, de observar a rotina. Então, um passeio de carro, uma viagem longa de ônibus, uma verdura cortada num formato diferente, isso tudo faz parte da nossa bagagem de inspiração, do que vai nos refletir nas nossas criações.
Um exemplo que eu posso dar é o meu trabalho de VJ, de vídeo, de projeção mapeada ou até de edição ao vivo em shows, eventos e instalações visuais, que eu busco usar a câmera do meu celular, registrando momentos cotidianos e depois usar esse conteúdo em projeções, usar isso em instalações visuais, em prédios, em paredes ou fundos de shows, né? Telas de projeção. Então, uma viagem de ônibus, eu filmo as paisagens da janela, ou né, uma brincadeira no quintal com o cachorro e a minha filha, já viram um vídeo que posteriormente eu edito, trabalho, crio filtros e uso esse conteúdo para as projeções, para as imagens. Então, a parte de inspiração, ela é difícil focar num único objeto, num único formato, né? Nós criativos, artistas, a gente trabalha com 24 horas, o nosso trabalho é constante, né? Nossa criação é constante, a nossa inspiração é toda a nossa vida, tudo que está ao redor. Agora, falando sobre referências de fazer o cultural, existe uma vontade de absorver conteúdo muito grande da minha parte, então eu leio muitas referências de livros, e isso vai desde romances clássicos até best-sellers simples, a inclusive filosofia e outros formatos de outras áreas, né, de atuação, ciências, física, é, inclusive medicina até do corpo humano, anatomia, são informações que eu sou muito curioso, então eu absorvo muitas informações de livros, né? Posso botar alguns aqui, livros que eu estou lendo no momento: O Segredo da Flor de Ouro, que é um livro da vida chinês né? O Jung traduziu um livro. O Lucilena Galvão com Para Entender o Cabailon, né, que fala sobre hermetismo. Um outro romance que eu tô lendo, que é uma biografia, na verdade, de Kiel Sulaimon, que é um norte-americano que fala sobre ser um afrodescendente obeso nos Estados Unidos. E o mais recente que eu terminei de ler, O Torturado, né, do Itamar Vieira Júnior. Então essas são algumas referências da onde eu trago inspiração e ideias e formas de visualizar o mundo. Outra forma de referência que eu utilizo muito é as redes sociais. Eu tenho um trabalho de pesquisa em conteúdo de redes sociais bem sério. Acabo não utilizando as redes sociais exatamente porque ela foi desenvolvida, que é apresentar a minha vida ou ficar retratando a minha vida, o meu cotidiano. Eu uso ela justamente para referenciar outras pessoas. Então eu faço um trabalho de pesquisa de artes, né, dentro principalmente do Instagram e do YouTube. Pesquiso artistas contemporâneos, artistas antigos, criativos e criadoras, não só artistas, mas também técnicas novas de uso de laser, de projeção, de iluminação, e sempre vou publicando e compartilhando essas informações. Então, a minha forma de acrescentar nas redes sociais é justamente distribuindo o conteúdo dessas pesquisas, né? Logo no começo da pandemia eu fiz um programa de música africana, né, do continente africano, que é uma pesquisa antiga que eu tenho, por uma paixão mesmo, por um hobby, e criei um programete simples de Instagram, e teve assim um alcance fantástico, uma repercussão muito interessante, né? Então, tanto as minhas inspirações como as minhas referências, elas são compartilhadas. Eu sigo muitos criativos e criativas que também fazem esse trabalho de pesquisa e compartilham esses resultados de pesquisa. Então, acho que é, é diário, é 24 horas, e a parte que envolve as nossas criações, elas são constantes, né? Mesmo com uma pandemia, com isolamento, com uma impossibilidade de trabalhar profissionalmente, nós criativos, nós artistas não paramos de pesquisar, de ter referências, de buscar
essas informações para nos atualizarmos, ok? Próxima questão, suas obras, produtos, projetos de sua autoria com sua participação. Eu crio projetos e eventos há muitos anos e demorei muitos anos para me entender como um criativo de eventos, né? Que essa era a minha grande realização. Apesar de ter uma assinatura como VJ, como um criativo das artes visuais digitais, né? Que são os vídeos projetados, são vídeos reativos, vídeos em instalações. A minha principal criação é desenho de eventos. Isso começou muito cedo, lá quando eu tinha 15, 16 anos, já fazia festas, mas eram festas simples, normais, e ao longo dos anos, né, principalmente depois de 2009, quando eu fundei a Tertúlia junto com outros sócios, é, a gente começou a criar eventos de uma forma criativa, não eventos simples, né, com um bar, uma banda tocando e uma gastronomia, mas sim buscar que essa experiência do público fosse além, né, fosse imersiva, fosse interativa. Então, muitos projetos e muitos eventos que a gente criou, que eu criei junto com outros amigos, outros colegas, foram em cima de buscar que esse público tivesse uma experiência além de assistir um grupo musical, ele participava da construção da tenda que essa banda ia tocar, ou por exemplo, em vez de vender comida nos eventos, existia uma proposta de que o público pudesse criar junto essa alimentação do evento, enfim, alguns exemplos, né, de interação e experiências em eventos que a gente fez. Então, assim, projetos e produtos que eu criei, talvez um dos primeiros seja o Levante de Música Curitibana, em 2010, que foi uma temporada de shows numa casa, e a gente apresentava esse projeto como não sendo um show, não sendo uma festa, e sim um levante. Então ele tinha uma busca até filosófica do que o público que tivesse ali questionasse o que estava assistindo, o que estava presenciando, pois era um encontro de artistas, principalmente da música, mas a gente trabalhava com arte urbana, com bazar, com moda autoral, num momento que não existia isso, não acontecia em Curitiba. Isso a gente está falando 2010, né? A gente levantava uma bandeira da arte autoral em Curitiba, da música autoral em Curitiba, que hoje em dia já se fala muito, mas na época fomos pioneiros nesse quesito, tá? Outros produtos que vieram desse projeto, depois do Levante de Música Curitibana, a gente criou um festival de rua chamado Musicletada. Então ele trabalhava com mobilidade urbana, com sustentabilidade, com outras formas de ocupar e ressignificar a cidade, né? A gente está falando de Curitiba. Então, durante 10 anos a gente atuou com esse projeto Musicletada e foram festivais assim que logo a sua primeira edição deu mais de 6 mil pessoas, então a gente teve públicos incríveis, assim, de 10 mil, 20 mil, até 60 mil pessoas de público para assistir é, grupos musicais curitibanos, essencialmente curitibanos, e a gente sempre trouxe discussões de mobilidade urbana, como se ocupar a cidade sem meios poluentes ou de forma mais consciente e sustentável. A gente sempre fortaleceu as práticas esportivas, como o yoga, o ciclismo, a corrida. Sempre teve uma busca muito grande de integrar famílias e crianças, então sempre existe uma programação infantil no Musicletada, né? Tanto de recreação como de atrações musicais ou outras. Gastronomia saudável, né? A gente sempre trouxe marcas e referências de produtos saudáveis, orgânicos, de produtores locais. E durante 10 anos a gente criou uma comunidade inteira em volta disso, né? Todo um grupo que auxiliava, que produzia e trabalhava nesses projetos, né? O Musicletada foi um deles. Outro, mais recente, em 2009, eu lancei um projeto chamado Crianomics, que ele é um encontro de produção e economia criativa. Então, o objetivo desse projeto era atualizar produtores e criativos
dentro dos conceitos de economia criativa, que é uma área nova, né? Começou a se falar em 2008 sobre isso e recentemente chegou aqui em Curitiba, chegou aqui no Brasil esse conceito. Então, existiu uma curadoria muito intensa de designers, de pesquisadores, de criativos ou até mesmo de pessoas ligadas a projetos sociais e desenvolvimento cultural. E durante 2 dias a gente teve uma imersão em palestras, oficinas, workshops, mesas, debates, feira, experiências tecnológicas para atualizar produtores, artistas e criativos dentro dos conceitos de economia criativa, né, que é a área que abarca a cultura, a área da indústria que abarca a cultura é a economia criativa. Então esse foi mais recente, em 2019. E agora em 2020, um último projeto que eu criei, desenvolvi e consegui apresentar durante a pandemia foi o Projetando Cidades, que é um projeto onde eu pude usar todo o meu conhecimento técnico, toda a minha experiência, meu know-how em áreas técnicas para desenvolver um projeto artístico e cultural. Então foi um projeto que era, a assinatura dele é expressão audiovisual pelas ruas. Então foi um convite a um grupo de diretores e criativos de audiovisual a fazer uma oficina para jovens, adolescentes, até mesmo crianças, a aprender a fazer filmagem em celular. Então, durante um mês, em 2020, no mês de outubro, 20 e poucas pessoas de várias cidades do Paraná tiveram uma oficina bem intensa de 40 dias com a BenTV Produções, que é um grupo de audiovisual, né? Um coletivo de audiovisual, e eles aprenderam a filmar, criar um roteiro, fazer uma narrativa, técnicas de filmagem, mas usando equipamento caseiro, né? Uma iluminação caseira, um celular ou uma câmera simples, mas criar vídeos que pudessem traduzir como foi a vida dessas pessoas, desses possíveis cineastas amadores durante a pandemia. E o resultado dessa oficina, desses vídeos, foi projetado em todas essas cidades. Então a gente projetou os vídeos resultantes dessa oficina em Castro, em Fazenda Rio Grande, em Pato Branco e Campo Mourão, né? Então foi um projeto muito legal. A gente montou uma van toda equipada com baterias, com projetor, com sistema de som, com sistema de luz, completamente autônoma, independente, onde a gente estacionava essa van em paredes e prédios das cidades desses alunos que participaram das oficinas e projetava o resultado dessas oficinas nessas paredes, nesses prédios. E além disso, claro, fizemos uma transmissão ao vivo desse resultado. Então a gente inseriu essa visão desses jovens que participaram da oficina nas suas cidades, inserimos em paredes que antes eram cinzas e elas se tornaram vivas durante aquele momento e transmitimos isso ao vivo. Então são várias camadas, vários momentos de um único projeto em que a gente pôde trabalhar com várias pessoas, né, que não são exatamente das artes, que não são de áreas do audiovisual, mas que criaram conteúdo, que criaram uma obra em si, né, um vídeo, e esse vídeo foi projetado na cidade, foi projetado em paredes, e isso resultou assim num engajamento dentro das redes sociais, da imprensa, da mídia, assim, espantoso, né? Nosso resultado de clipping, de imprensa, de engajamento em redes sociais foi impressionante, né? Conseguimos atingir mais de 20 mil pessoas e teve interação dessas pessoas com esse projeto, foi realmente surpreendente e foi um projeto realizado durante a pandemia, sem aglomeração, sem um evento presencial, mas que criou um engajamento muito forte. Então, talvez tenha sido minha última grande criação mesmo, autoral, né? E hoje eu já entendo que esse projeto ele é uma criação artística, além de ser uma criação técnica, uma criação criativa, ela tem um fundamento artístico na base
do quanto ele é inusitado e do quanto ele utiliza recursos para poder produzir arte. Então, a minha criação autoral se baseia muito nisso, de criar formatos de encontros, formatos de propagação cultural muito além de uma criação artística individual minha, né? Eu digo que a minha arte é a arte do encontro. E, enfim, são 20 anos criando festivais e projetos, né? Próxima questão. Conte suas principais experiências de produção cultural e participação em eventos e projetos culturais. Em 2012, eu consegui uma vaga no Circo du Soleil e fiz uma turnê de 7 meses viajando com o Circo du Soleil, contratado pela T4F, que é uma empresa brasileira, mas estava dentro de um projeto que era o Circo du Soleil, e fiquei um tempo em Curitiba, depois São Paulo e Porto Alegre. Então foi uma imersão assim impressionante. Ali eu aprendi muito, e quando eu voltei para Curitiba, depois de uns anos viajando, morando em São Paulo também, eu criei um curso de produção cultural para trazer essas referências que eu tinha tido em São Paulo, viajando com uma equipe internacional. Então, foi fantástico, assim. Depois da turnê, eu fui para morar em São Paulo, fui trabalhar no Credit Car Hall. Foi a primeira vez que eu trabalhei com mainstream, com grandes produções como Roger Waters, Bob Dylan, Britney Spears, Roxette, Roberto Carlos, enfim, todos os grandes artistas da música nacional e internacional. E ali também foi uma experiência muito, muito bacana. Nesse mesmo ano eu também morava numa casa que a gente fazia shows na própria casa, né? Então a casa que eu morava era um espaço de eventos e trabalhava ainda no Credit Car Hall com um espaço de eventos. Então foi uma imersão completa no mundo da música e dos shows. E quando eu volto para Curitiba em 2014, eu trago esse curso de produção cultural, que até hoje eu ministro algumas aulas esporadicamente, mas por muito tempo era um curso fixo do SESC, né? No Paço da Liberdade teve esse curso, e em vários outros lugares também ministrei esse curso de produção cultural. Tá? Grandes participações em eventos. Em 2011 eu ingressei no Psicodália, que foi o maior festival independente da América Latina durante muitos anos. Foi um dos principais festivais de música da América Latina até 2018. Então, de 2011 a 2018 eu estive na produção do festival, e nos últimos anos como coordenador geral de estruturas e técnicas de um festival para 7.000 pessoas, completamente independente, sem patrocínio, sem lei de incentivo, apenas com a venda de ingressos e a montagem do bar e da praça de alimentação, né, que era o que sustentava o evento. E ali a gente teve grandes nomes da música nacional, né, em Mato Grosso, Elza Soares, Moraes Moreira, Alceu Valença, Tom Zé, Baby do Brasil e centenas de outros, até nomes internacionais como o Jethro Tull e o Steppenwolf. Então essa foi uma grande participação em eventos, né? Até hoje sou ligado com essa produção. Então essas são talvez as minhas principais experiências e participações. Sobre a vivência trabalhador cultural no momento pandêmico, eu acho que a principal mudança foi para o audiovisual. Realmente, todo artista, todo criativo teve que aprender e desenvolver técnicas de audiovisual, e principalmente utilizar as ferramentas de live, né, de reprodução ao vivo desse conteúdo. E o criativo ele tem um recurso infinito, que é a criatividade. Esse é um dos principais conceitos da economia criativa, né? Que a criatividade é infinita e é abundante. Ela, ao contrário da economia tradicional, ela não trabalha com escassez de recursos. Então a gente pode ver que durante a pandemia o fazer cultural ele se tornou inovador, se tornou essencialmente virtual por um grande período, pelo menos a principal parte de isolamento em 2020 e 2021.
todo o conteúdo foi direcionado para o meio virtual, mas isso não impediu os criativos de criarem e de conseguirem manter a sua produção. Apesar do recurso financeiro ter se tornado extremamente escasso e dependente do financiamento público, das leis de incentivo, inclusive as leis de emergência, né, se tornaram essenciais para sustentar esse mercado que depende, que, né, depende dessas leis públicas há muito tempo, mas nesse momento de emergência pandêmica se tornou essencial uma questão de sobrevivência, principalmente para os setores da cultura que não são de criatividade, por exemplo, setores técnicos e setores de administração, né, onde muitos agentes trabalham, mas não produzem o conteúdo, eles são parte da entrega, parte da execução desses produtos que os criativos geram. Então, tem esses dois lados, o criativo continua criando, mas sem recursos financeiros e muitas pessoas, infelizmente, tiveram que mudar de área para poder se sustentar, né? A última questão é: conte seus planos enquanto trabalhador da cultura para quando acabar o período pandêmico. É, eu acho que não existe planos para quando acabar, e sim para agora, né? Os planos, eles não devem ser pensados no fim da pandemia, mas sim como sobreviver agora, nesses próximos anos, pois a pandemia ainda não acabou e não tem vista de acabar. Literalmente, ela está sendo diluída e vai sumir, mas essencialmente ela não vai acabar com um dia decretado, né? Então a gente precisa pensar numa forma de criar e continuar produzindo mesmo usando máscaras, com todas as exigências sanitárias de distanciamento, de higienização, de diminuir públicos em áreas fechadas e tudo mais, mas o fazer cultural continua, né? Os eventos aos poucos estão voltando, com restrições e com novas regras, mas estão voltando. E o meu plano é integrar mais esse aprendizado que a gente teve na pandemia do audiovisual, da reprodução ao vivo nas redes. Eu acho que os números alcançados dentro das publicações ao vivo, das lives, são expressivos. Eu acho que eventos presenciais, eles podem trabalhar com essa questão híbrida de ter uma produção virtual, uma produção que é publicada online e uma produção presencial. Eu acho que não tem por que perdermos esse know-how, perder isso que a gente já criou. E pretendo continuar nas artes, não consegui mudar de área durante a pandemia, apesar de ter tentado trabalhar com marcenaria, carpintaria, que é uma área que eu me interesso, mas em essência sou das artes, sou da cultura, também sou um criativo, sou um produtor técnico, eu tenho essa versatilidade de conseguir atender várias áreas dentro da cultura e vou manter isso e vamos seguir trabalhando, pois acredito muito que quem trabalha com arte e cultura não trabalha numa indústria ou num mercado comercial, e sim com projetos de desenvolvimento social e desenvolvimento humano. E é justamente por isso que as leis públicas, que o aparato público é de essencial sobrevivência para a cultura e para a arte, pois a gente não está trabalhando apenas para gerar lucros ou desenvolver valores para uma indústria, e sim para desenvolver pessoas, desenvolver humanidade. E eu acho que a pandemia provou que a arte e a cultura é saúde pública, ela faz parte da saúde mental das pessoas. Então, quanto mais arte e cultura for produzida, desenvolvida, mais saudável uma sociedade pode ficar. Então, por isso faço o meu apelo também que as entidades públicas vejam a arte e a cultura como um desenvolvimento humano, um desenvolvimento social, muito além de um mercado cultural ou um mercado financeiro. E agradeço pela oportunidade de gravar esse vídeo, espero que esteja de acordo com as demandas e tchau!